Olá, que bom que você está aqui para a nossa outra aula relacionada ao assunto de gestão de tráfego e performance, otimizando os resultados em instituições de saúde. Eu me chamo Alex, sou o fundador e diretor aqui da agência COS, Marketing e Saúde. Eu tenho formação na área de marketing, com especialização em gestão da comunicação digital e o MBA em gestão em saúde. Eu tenho aí mais de 15 anos de experiência na área do marketing e nesses últimos 8 eu tenho me dedicado a criar e aplicar metodologias de gestão, educação, promoção da saúde e o principal, que é a rentabilização do investimento em marketing digital para negócios de saúde. Estou deixando aqui também as minhas redes sociais para que você possa acompanhar, tanto o Instagram quanto o LinkedIn. Lá também eu compartilho algumas informações relacionadas ao marketing para os negócios de saúde, ok? Então vamos ao que interessa, vamos à nossa aula de como atrair e converter mais pacientes, insights sobre como medir e analisar o investimento em marketing digital e alguns estudos de caso que nós temos aqui na agência, voltados realmente para esse processo de gestão de tráfego e performance. Vamos lá? Então, antes da gente iniciar todo o processo, é bem importante a gente trazer um assunto que às vezes acaba sendo bem, como é que eu posso dizer, é, bem básico, mas o importante é que realmente a gente precisa estruturar muito bem essas pessoas, né? Com quem que a gente vai se comunicar numa estratégia de marketing para que realmente a gente consiga ter uma efetividade de tráfego e aqui não só relacionado a tráfego pago, mas também atrelado ao investimento em marketing de tráfego orgânico, o tráfego relacionado às redes sociais. Então, o que que é essas pessoas? A gente já vem falando da importância delas nessas últimas estratégias, né, nas últimas aulas que eu apresentei aqui, mas essas pessoas nada mais são do que representações semi-fictícias de seus pacientes ideais, baseadas em dados reais sobre os atuais pacientes e algumas suposições educadas sobre suas características, tanto demográfica, comportamental, motivações e objetivos. Então, desenvolver essas pessoas hoje auxiliam muito a entender melhor com quem que você vai fazer essa comunicação hoje no ambiente digital. Além, claro, de ter isso bem estruturado, relacionado à idade, à faixa etária hoje do seu público, relacionado a se é sexo masculino ou feminino, enfim, ter essa assertividade dessa comunicação, né, a assertividade desses dados em número de quem você quer atender hoje no ambiente digital, quem que é o teu público ideal, né, o teu cliente ideal de negócio, isso potencializa também uma estratégia de marketing digital. E é importante também trazer aqui que a gente consegue ter mais informações também de hábito de procura, de pesquisa, relacionado às pessoas que acessam o seu site via Google Analytics, que é uma ferramenta hoje totalmente gratuita, que você, além de aplicar esse código, né, dessa ferramenta, você consegue também ter mais informações aí relacionadas aos hábitos comportamentais dos teus pacientes que acessam o site, né? Então, ali tu consegue ter uma estratégia melhor, digamos assim, no processo de desenvolvimento desse paciente ideal para o seu negócio. Legal? Falando também da persona, é importante para a gente ter uma efetividade e a gente conseguir otimizar bem esses resultados em marketing, né, em tráfego e performance, é importante entender essa jornada do paciente. Eu já falei ela em algumas aulas aqui que foi ministrada, da importância de ter isso bem estruturado e da importância da agência no processo de desenvolvimento, né, da comunicação da sua instituição, ela ter bem embasada essas etapas, esses processos realmente, essa jornada em si do paciente, né? Então é importante entender e se relacionar com esse paciente em todas as etapas da jornada, para que realmente isso facilite essa gestão do tráfego, para que ele também seja mais qualificado, que ele tenha também uma otimização desse investimento em marketing. Então, quando a gente fala dessa jornada do paciente, é importante, sim, a gente estruturar bem essa presença digital. E aqui, quando eu falo de presença e de jornada, eu não estou falando desse processo do paciente dentro da instituição, mas eu estou falando desse processo antes de ele entrar em contato com a clínica. Então, tem toda uma jornada desse paciente no ambiente digital que é importante mapear para que possa ter uma efetividade melhor das estratégias. Então, vou dar um exemplo. Na procura por qualidade de vida ou prevenção de doenças,
é importante que a sua marca esteja presente naquele momento em que o paciente esteja procurando por aquela informação no maior buscador, né? E aí, quando eu falo de buscadores, eu não estou falando só do Google, eu estou falando também em questão de vídeos para o YouTube. Então, hoje, o YouTube, ele acaba tendo uma maior usabilidade em questão de procura por informações. É um buscador onde a gente consegue atrelar a utilização de áudio e vídeo atrelado a um conteúdo, então isso acaba também trazendo uma maior autoridade para as instituições, porque a gente consegue trazer esse posicionamento também a nível orgânico para esses termos, então isso facilita esse processo de encontrabilidade, autoridade e visibilidade realmente hoje dos pacientes com a sua instituição. Aqui realmente trabalhando com conteúdos, com orientações, né, com orientações efetivas para evitar algum tipo de patologia, ou explicando como que funciona a utilização de um eco, para que serve um ecocardiograma, um exemplo, né? Então realmente trazer informações aí da importância da prevenção relacionada à realização do check-up anual, então realmente trazer informações, né, relacionadas à qualidade de vida e prevenção de doenças. Posteriormente, a gente entra aí no pilar de sintomas, né, de patologias. Então, o paciente que pesquisar por algum assunto relacionado ao sintoma que ele está tendo, ou até mesmo pela própria patologia em si, né, você consegue também criar uma autoridade nesse momento em que esse paciente está procurando, né? E aqui eu reforço sempre que todas essas etapas, isso acontece muito durante essa navegação na internet mesmo, né? Especificamente a nível Google, porque hoje ele acaba sendo o maior buscador de serviços, efetivamente, de posicionamento, procurando, esse paciente está procurando, né, por aquele produto, por aquele serviço. Então, é importante também que a sua instituição ela esteja presente nesses momentos, nessas etapas da jornada, para que quando esse paciente pesquisar algum sintoma, alguma patologia, algum conteúdo de qualidade de vida, ele encontre a sua instituição, né? Isso facilita essa encontrabilidade do teu negócio, né, da tua instituição de saúde. Posteriormente, tem essa outra etapa de busca por tratamento, por exames, profissionais, especialistas, clínicas especializadas. Então, isso acaba favorecendo também essa autoridade da sua instituição a nível Google, para que você tenha uma maior efetividade em número de encontrabilidade, né? Eu já falei aqui em algumas aulas, inclusive, se eu não me engano, foi na segunda, que eu falei de assuntos relacionados à otimização de site, a gente ter uma efetividade melhor também das estratégias relacionados a posicionamento em Google, para que o site também seja bem estruturado nesse processo, para que a gente consiga ter uma gestão de tráfego muito mais qualificada, conteúdos também bem estruturados, que isso auxilie também esse paciente a entender melhor sobre essa patologia. Então, é importante a gente ter essa qualificação exatamente, né, durante a realização de uma estratégia de marketing, a operação da estratégia de marketing, para que a gente consiga ter uma efetividade e uma otimização também do investimento em marketing que está sendo realizado. E aí a gente entra também em todo o processo de atendimento, na realização de consultas, e uma outra etapa que é a fidelização. Muitas vezes acontece de um paciente não saber que vocês hoje realizam um tipo de serviço, mas ele procura isso no Google e acaba encontrando também a sua instituição, né? Quando eu estou falando de autoridade, visibilidade, pensando realmente nessa jornada do paciente, como que funciona, né? Esse paciente hoje vai pesquisar pelo serviço a nível Google, ele vai acessar o seu site, posteriormente ele vai entrar nas redes sociais para entender melhor quem são os profissionais, quais são os conteúdos que você atende, né? Quais são os conteúdos que você está oferecendo, quais são as especialidades que você oferece. Então, o site, ele está hoje realmente como a jornada, o início dessa estratégia, né? O início dessa procura pelo serviço de saúde desses pacientes. Então, é importante que a sua empresa esteja bem posicionada e tenha essa autoridade, essa visibilidade de marca nesse buscador. Dessa forma, a gente consegue ter uma otimização também desse investimento em marketing e a gente consegue diminuir o CAC, a gente consegue aumentar o ROAS, a gente consegue aumentar também o ROI de uma estratégia de marketing digital. Legal, né? Um outro ponto eu não tenho um orçamento de marketing. Isso em todas as conversas que eu faço hoje de profissionais, né, de administradores, de gestores, de médicos que entram em contato com a COS,
eu sempre faço essa pergunta para entender qual que é o orçamento que essa clínica, que essa instituição, que esse centro de imagem, que esse laboratório de análises clínicas, ele tem disponível. E a minha resposta, a resposta dos leads hoje que entram em contato aqui com a COS, é que 98% dos casos, eles não têm um investimento específico para marketing. Então, é importante a gente ter isso no nosso plano de negócios, que eu até comentei isso na nossa primeira aula, relacionada à estratégia de marketing. Quem não chegou a assistir, em algum lugar aqui da tela vai aparecer também essa aula, para que vocês possam ter um entendimento melhor da onde a gente parte da estratégia de marketing para ter uma efetividade, para ter resultados mais concretos, para ter uma efetividade também da estratégia, né? Então, se hoje você não sabe também qual é o investimento, qual é o orçamento que você tem disponível para o marketing, uma orientação que eu passo é utilizar a metodologia SMART para definição de metas. Nós trabalhamos muito com ela aqui na COS, para a gente ter uma tangibilização também dos nossos resultados, das nossas estratégias, falando a nível de negócio. Então, vou dar um exemplo, né? Nessa metodologia SMART, ela traz exatamente qual é o objetivo dessa estratégia. Então, um exemplo, o meu objetivo é ser referência em cardiologia em São Paulo, um exemplo, né? Então, nós temos esse objetivo, ser referência em cardiologia no ambiente digital na cidade de São Paulo. Qual que é o dado necessário? Então, se eu estou falando hoje de autoridade, ser encontrado pelo paciente no momento que ele está procurando por assuntos relacionados a exames cardiológicos ou assuntos relacionados à cardiologia. Quantas palavras-chave hoje o teu site está ranqueado para esse termo? Se ele tem 10, qual que é o objetivo? Eu quero chegar a ter 45 mil palavras-chave. Então, para isso, eu tenho uma escala, né, de produção de conteúdo, de tempo dedicado para ser desenvolvido. Esse objetivo hoje é possível de atingir? Se vocês realizarem, né, se for feito esse investimento em marketing, é possível fazer. Claro, num tempo específico, como eu sempre falo, tem essa possibilidade desse paciente, dessa instituição hoje, sair de 10 palavras-chave, de 100, de 200 palavras-chave, para 45 mil, 50 mil palavras-chave. Isso é um processo gradativo, né? Não vai ser do dia para a noite que a gente vai conseguir ter esse processo, mas ele é de forma gradativa para que realmente a gente consiga ter essa efetividade a longo prazo. Então, sim, esse objetivo é possível. Como esse objetivo é interessante para a instituição? Então, por que ele é relevante? Porque eu vou trazer autoridade, né? E qual é o prazo para conferir esses resultados? Então, em 6 meses, em 12 meses, eu consigo elencar essas palavras-chave para que a gente possa trazer esse posicionamento também mais assertivo para o negócio. Então, se a gente for analisar a nível de autoridade, como esse exemplo que eu mencionei, mas se a gente for trazer um assunto aí mais embasado em atração de pacientes, um exemplo, conquistar 100 pacientes novos em até 6 meses. O que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo? Se hoje eu tenho 10 pacientes, eu preciso atender 90 pacientes em até 6 meses. Como é que eu vou fazer isso? Então, a gente consegue, já vai detalhando melhor quais são as estratégias necessárias. Eu preciso ter um site novo, eu estou bem posicionado no nível Google, em posicionamento orgânico, eu estou fazendo investimento em tráfego pago, eu estou presente hoje nas redes sociais, eu estou fazendo investimento em Meta Ads, como é que está o meu comercial? Os meus pacientes estão tendo uma resposta rápida na procura pelo serviço, eu estou respondendo o meu paciente, qual que é o tempo de resposta que eu estou levando para ter esse atendimento, né, de dar essa resposta do paciente que entra em contato com a gente, com a instituição? Quantos pacientes entram em contato comigo hoje no meu comercial? Qual está sendo a minha taxa de conversão? Então, é importante a gente entender que o marketing ele está, sim, atrelado ao comercial, mas que ambos precisam trabalhar em conjunto para se ter esse objetivo claro do negócio, né? E um ponto bem importante é que a gente precisa trazer metas que são realmente realistas. Eu não posso trazer uma meta, um exemplo. Eu até comentei como exemplo, hoje a Costa aqui em Florianópolis, e eu quero fazer um evento, um exemplo, ou eu quero sair de Florianópolis e eu quero ir para Fortaleza, lá no Ceará. Qual que é o orçamento que eu tenho disponível para fazer isso? Se eu for de avião, eu tenho um orçamento específico. Então, pensando a curto prazo,
Se eu tiver um investimento, vamos lá, de viagem, para comprar essa passagem de Florianópolis para Fortaleza, em pouco tempo, na semana que vem, eu vou pagar muito mais caro. Mas se eu tiver um planejamento na compra dessa passagem, eu vou conseguir ter um valor menor para ser investido. Mas se eu precisar para amanhã, eu vou pagar um valor muito mais caro, muito mais alto na compra dessa passagem. Mas eu preciso ir para amanhã, para Fortaleza, ou eu preciso ir para Fortaleza daqui a 2, 3 meses? Eu posso ir de carro? Quanto que eu vou gastar daqui de Florianópolis até Fortaleza de gasolina, de hospedagem? Então, o orçamento ele está muito atrelado a esses objetivos de negócio também da própria instituição. Então, por isso que é importante desenvolver esse plano de negócio, utilizando essa metodologia SMART, utilizando também essas estratégias de gestão realmente, né? Em questão de Canvas, em questão de análise SWOT, para que tenha uma efetividade melhor também desse investimento em marketing, para que isso fique muito mais realista também a expectativa, né, da realização do investimento em marketing. E um ponto bem importante toda estratégia de marketing, ela não traz um resultado a curto prazo. Então, ela acaba sendo realmente uma estratégia a longo prazo. Principalmente quando a gente está falando de tráfego orgânico. Se eu estou falando hoje de tráfego pago, eu consigo ter uma efetividade a curto prazo. Mas um ponto bem importante que a gente tem que trazer aqui é que os primeiros meses, ele acaba sendo muito mais de a implementação da estratégia, as ferramentas também, tanto do Meta, que eu vou falar mais à frente, e do Google Ads, eles precisam entender também o hábito de consumo, de pesquisa desses pacientes na região da sua instituição. Então, tem várias variáveis que acabam impactando nesse resultado, nessa estratégia de marketing, que é importante a gente prever. Então, é bem importante a gente colocar isso também como um entendimento dessa estratégia, que em pouco período de tempo, dificilmente a gente vai ter uma estratégia de marketing consolidada, uma estratégia de marketing que gere resultado. Então, por isso que eu sempre falo aqui na COS, que o marketing ele tem que ser estratégico. Ele não tem que ser para amanhã, ele tem que ser para daqui a 6 meses, para 12 meses. Então, qual é a autoridade que você quer ter para o seu paciente daqui a 6 meses, 12 meses? Uma estratégia de marketing para ser efetiva precisa ter esse embasamento realmente e esse conceito mesmo da estratégia sendo aplicada. Legal? Falando de gestão de tráfego, a gente não poderia falar das estratégias de SEO, né? Ou seja, é uma estratégia que refere-se a um conjunto de técnicas utilizadas para melhorar essa visibilidade de um site, de um conteúdo de blog, de uma instituição como um todo, nos mecanismos de busca que é o Google, ou até mesmo no YouTube, no Bing, no Yahoo. Então, a importância desse SEO é para que quando esse paciente pesquisar pela sua especialidade, pelos seus exames, né, que a sua instituição realiza, pelos procedimentos, se bem aplicada essa técnica de SEO, a probabilidade de você estar nas primeiras páginas do Google é muito forte. E uma vez conquistado esse posicionamento, dificilmente você vai perder. Então, aqui, a gente fazendo uma estratégia casada com uma estratégia de Google Ads, a gente consegue reduzir o custo por clique, né? O custo realmente por conversão para essa palavra-chave que está sendo utilizada no Google Ads. Então, isso potencializa. E realmente essa estratégia casada, a gente consegue favorecer também o ranqueamento dessa palavra-chave para o teu site, para o teu negócio. Então, sempre quando eu falo aqui na COS, quando eu estou apresentando um projeto, eu sempre gosto de trazer isso nas apresentações, porque se a gente trabalhar de forma separada, né, uma estratégia de SEO para uma estratégia de mídia paga, o custo de aquisição, né, o custo por conversão do investimento em mídia paga, ele acaba sendo muito alto se eu não direcionar para um conteúdo que ele tenha uma efetividade melhor. Né? Um exemplo, de nada adianta eu comprar uma palavra-chave lá no Google Ads de clínica de cardiologia, se eu não tenho nenhum conteúdo, se eu não tenho nenhuma palavra, se a minha LP ela não tem essa palavra-chave clínica de cardiologia. Isso vai aumentar o meu custo de aquisição ali nas estratégias de mídia paga, e eu simplesmente vou estar abrindo a torneirinha, colocando dinheiro para o ralo. E aí a gente não está fazendo um investimento. Aí realmente o marketing acaba sendo um custo, porque não está sendo pensado de forma estratégica esse investimento em marketing digital.
Então, é importante que tenha realmente essas duas estratégias casadas para que a gente já possa ter uma efetividade melhor nessa estratégia. Legal? Um outro ponto foi o que eu mencionei, né, do porquê que é importante estar presente nessas primeiras posições. Porque hoje aparecer na primeira página do Google de forma orgânica, ele gera 34% a mais de cliques para um site. Isso favorece esse tráfego mais qualificado, essa performance realmente do investimento em marketing, e não somente esse desempenho melhor também das campanhas de tráfego pago, mas a gente consegue ter uma otimização do investimento em marketing como um todo. Show! Então, nas estratégias de SEO, o que inclui? Pesquisas de palavras-chave, o termo relacionado ao negócio, conteúdo de qualidade, isso é um ponto bem importante. Falando na utilização do chat GPT, né, de inteligências artificiais, sim importante ter a aplicação dessa estratégia, mas é bem importante também ter esse lado humano. Afinal, o conteúdo que vai ler vai ser um paciente, vai ser um humano. Então, é importante também que tenha uma avaliação de um profissional, de um analista de inbound, de um analista de SEO, para ter essa efetividade também da comunicação e não deixar isso somente robotizado. Teve até pesquisas aí que está rolando, né, no mercado, mencionando que conteúdos desenvolvidos por ChatGPT acaba diminuindo essa efetividade, não só a nível Google, mas também em redes sociais. Então é importante a gente trazer esse toque humano da comunicação, porque a gente está falando de humano para humano, né? Então a instituição precisa ter também esse lado humanizado na comunicação para ter uma efetividade melhor, de ter essa empatia também na comunicação, esse tom de linguagem ser mais humanizada, para que quando esse paciente acessar esse conteúdo do teu site, ele ter esse entendimento também que foi feito por um humano ali durante o desenvolvimento. A gente consegue fazer com que o tempo de permanência desse paciente no seu site acaba sendo maior, isso acaba sendo qualificado como um item também de ranqueamento. Então, quanto mais tempo esse paciente permanecer no seu site, maior o Google vai entender que você é relevante para aquele assunto, para a sua especialidade. Isso vai aumentar a tua autoridade do domínio, isso vai aumentar a tua efetividade também nas estratégias de marketing. Legal? As otimizações também de meta title, description e a velocidade do site também é bem importante para que a gente possa ter uma efetividade não só de Google Ads e de Meta Ads, mas também a nível de ranqueamento em Google. Porque um site que tem uma melhor velocidade no site, quando a gente está fazendo investimento em Google Ads, a gente consegue também reduzir essa efetividade, né? A gente consegue melhorar esse custo de aquisição, de conversão, de pacientes também via estratégia de marketing. Um outro ponto que acaba favorecendo também essa nossa qualificação de tráfego e essa performance é a prova social que a gente tem hoje do Google Meu Negócio. Como que a gente pode fazer isso para trazer essa prova social muito mais efetiva nas comunicações, para que ela realmente seja estratégica? Realmente peça gentilmente para os pacientes para deixarem um depoimento e uma avaliação, explicando realmente a importância disso para a sua clínica. O quanto você preza por um atendimento de qualidade. Isso vai fazer para pacientes que não conhecem a sua instituição hoje, vamos lá, de uma clínica que tenha 3 estrelas para uma clínica que tem 4,8, 4,9, se você não conhece, qual que é a probabilidade de você ir para uma clínica que tenha essas avaliações de 4,8 estrelas a nível Google, né? Isso é importante, claro, de acompanhar as regras do CFM, né, para ter uma efetividade também nessa estratégia, mas é válido a gente realmente trazer isso também como uma rotina dentro da sua instituição. As suas recepcionistas, o seu atendimento, ela precisa pedir isso para o seu paciente, para que ele também deixe esse depoimento auxiliando aí realmente a efetividade da estratégia. Legal? Se a gente for falar também de gestão de tráfego de redes sociais, explore estratégias de conteúdo realmente para ter uma efetividade, para engajar esses seguidores. Então, aqui tem algumas das redes sociais, né, que são utilizadas, o WhatsApp, o Messenger, o Instagram. O Instagram é muito utilizado hoje nas instituições, mas um ponto bem importante é gerar conteúdo relevante. Então, utilize todas as ferramentas, né, principalmente o Reels, que acaba facilitando essa conexão maior ali a nível de redes sociais, mas é importante também atrelar essa estratégia a nível de YouTube. Se a gente for colocar a longo prazo, né, pensando numa estratégia mais a longo prazo,
e dedicaram um esforço maior, digamos assim, em produção de vídeo, eu aconselho, né, e aqui eu sempre falo para os nossos clientes aqui da agência, o trabalho hoje de redes sociais, para ele ter uma efetividade, o conteúdo ele tem que ser orgânico, ele tem que ser natural, ele não tem que ser forçado, ele não tem que ser muito estruturado, digamos assim. Ele tem que ser natural, ele tem que trazer uma efetividade ali daquela comunicação. E é importante aqui também, enquanto você já está gravando esse material para o Reels, um exemplo ali a nível de Instagram, que ele está ali naquele formato de vertical, por que já não pensar no modelo do YouTube, né, no formato wide, para a gente também já estruturar esse posicionamento a nível Google, pensando a longo prazo. Então, um exemplo, se eu estou já fazendo essa gravação a nível vertical, estrutura esse posicionamento dessa gravação a nível wide e no processo de edição, faça ele em formato Reels, para que também seja aproveitado esse material. Porque quando a gente está falando em rentabilização, em otimização de investimento em marketing, a gente também precisa pensar a longo prazo. E hoje, se a gente está falando de um trabalho em redes sociais voltados totalmente para o algoritmo do Instagram, ali, do Meta, efetivamente, né? A gente está pensando que a cada 3, 4, 5 meses, quando o Mark Zuckerberg fizer uma atualização de algoritmo, a gente vai ter que otimizar de novo esse conteúdo, né? Esse formato que está sendo gravado. E se a gente for pensar a nível de YouTube, dificilmente a gente tem uma mudança drástica no algoritmo do YouTube. Então, a probabilidade de a gente ter uma rentabilização do investimento em marketing nas gravações de vídeo é muito maior para o YouTube. Então, é importante pensar nessa estratégia para que a gente também tenha uma efetividade melhor nessa gestão de tráfego mais qualificado, de performance realmente das estratégias, né? Hoje, principalmente nas redes sociais, a gente está disputando muito espaço com entretenimento, com familiares, com amigos. Então, não é o momento em que o paciente está procurando por informações de saúde, né? Então, é importante realmente ter essa visão de comportamento realmente das redes sociais e direcionar esforços quando a gente está pensando numa estratégia de marketing, numa rentabilização do investimento, pensar em canais que tragam essa efetividade, não só a curto prazo, um exemplo em Meta Ads, né, pensando aí nessa estratégia de investimento, mas também pensando a longo prazo. Então, se hoje eu tenho um preparo, um investimento em marketing, eu vou separar um profissional para gravar o vídeo, vou separar conteúdo, por que não pensar nele mais a nível de YouTube? Que ali no YouTube a gente consegue trazer até conteúdos mais pesados, mais densos, né? Que eu digo, quando eu falo pesados, mais longos, para trazer uma autoridade maior para o seu paciente, trazer uma visibilidade maior. Porque um exemplo, né? Para que a gente tenha uma efetividade melhor hoje nas redes sociais, o vídeo tem que ser muito curto. Ele tem que ser ali no máximo 1 minuto e 30. E a gente entende aqui na COS que 1 minuto e 30 para falar sobre saúde acaba não abrangendo toda a forma de atuação, né, da sua instituição. Então é importante a gente também trazer esse lado do investimento em marketing e também é importante ter essa visão para ter a facilidade também do entendimento da veiculação em cada canal, né? Eu até estava lendo algumas pesquisas, né, relacionadas a investimento em marketing e presença digital, até saiu uma pesquisa de um panorama de saúde, né, voltado às instituições, que 90% hoje das instituições estão presentes nas redes sociais. E apenas 8% das instituições que responderam à pesquisa estão presentes, estão criando conteúdo de blog para aumento de autoridade, posicionamento no Google. Um ponto importante que eu trago aqui para a gente ter essa visão as redes sociais hoje, elas estão muito um oceano vermelho, tem muita clínica, tu está disputando um espaço muito grande, tu está disputando um espaço ali com esse paciente, onde tem várias clínicas também divulgando esse serviço. Enquanto que estratégias a nível Google de posicionamento orgânico, a gente tem apenas 8% das empresas, né, das instituições fazendo esse investimento. Por que não utilizar esse oceano azul, que a gente ainda tem probabilidades maiores, a gente consegue também trazer essa autoridade no momento que o paciente está pesquisando pelo serviço de vocês, né, da instituição, colocar isso no planejamento, né, sair aí do oceano vermelho, ir para o oceano azul, ter essa visibilidade de marca, ter essa autoridade, essa gestão de tráfego também mais qualificado.
né? Vamos falar então agora da gestão de tráfego pago. Qual que é a diferença de Google Ads e de Meta Ads? O objetivo até dessa aula não é a gente abrir em detalhes, né, como fazer uma campanha em Meta Ads, como fazer uma campanha em Google Ads, mas é trazer essa diferença, porque isso está muito atrelado também no objetivo do negócio, né? Se a gente está falando hoje a nível de meta, a gente está disputando ali um espaço em questão de comportamento daquele usuário. Então, como eu falei, naquele ponto, o paciente ele não está pronto para fazer uma compra de serviço de saúde. Diferente hoje do investimento em Google Ads, que hoje a gente consegue ter uma efetividade melhor, porque o paciente está procurando por aquele serviço efetivamente. Então, a gente consegue ter uma clareza melhor de quais canais a gente vai ter uma efetividade melhor, né? E até pensando em taxa de conversão, estratégia de conversão. Claro, o Meta hoje tem campanhas direcionadas específicos para o WhatsApp, mas a gente acaba criando um fluxo muito maior de pacientes, o que acaba dificultando também o atendimento, né? Então é importante ter esse entendimento que, a partir do investimento em marketing, a gente vai começar a ter uma estratégia muito mais de geração de leads, e às vezes eles não estão prontos para a compra daquele serviço nesse primeiro momento, diferente hoje das estratégias de Google Ads, que inclusive tá saindo já essa atualização do Google, que daqui a pouco já tem algumas contas que já estão sendo liberadas, a veiculação realmente de conversas para o WhatsApp. Então a gente vai conseguir ter também essa metrificação das conversas iniciadas em Google Ads, diretamente para o WhatsApp da clínica. Em breve, aí, algumas contas já estão tendo esse acesso, daqui a pouco, provavelmente, já vai estar liberado aí para todas as contas também. Legal? Então, é importante a gente ter essa visão de diferença desses investimentos a nível de estratégia, realmente, né? O Meta, a gente trabalha muito mais em questão de comportamento. Então, vai ser um ponto que eu vou ter que dedicar muito mais o meu comercial, principalmente quando a gente está falando de estética, quando a gente está falando, né, da área de cosmetria, da área de cirurgia plástica, quando a gente não tem um produto que seja comparável, digamos assim, né? Então, quando a gente cria ali uma estratégia muito mais embasada em personalização, em atendimento personalizado, em exclusividade, ele acaba esbarrando muito nessa quantidade de leads que precisam ser gerados para que você tenha uma boa taxa de conversão. Isso também precisa estar muito atrelado à efetividade do seu comercial. E se a gente for analisar na estratégia de Google Ads, a gente tem sim uma estratégia que, se a sua instituição hoje atende convênio, se a sua instituição hoje tem um fluxo maior de pacientes, o Google Ads acaba sendo uma estratégia que acaba tendo uma efetividade melhor em resultado realmente do investimento em marketing, ok? Ela é importante trazer aqui, principalmente quando a gente está falando de gestão de tráfego e performance, e por que eu coloquei ela nessa questão de diferenciação? O Google e tanto o Meta, quanto maior a performance, o desempenho no site, o Google principalmente coloca ali um índice de qualidade, não só dos anúncios, mas também da página que está sendo direcionada, ela acaba sendo importante trazer nessa comunicação que a página precisa ter palavra-chave, que ela precisa ser bem estruturada, o site tem que ser rápido, tem que ter uma boa usabilidade, tem que ser o domínio tem que ser bem estruturado, né? O terreno, digamos assim, do seu site ele precisa ser bem estruturado. E no Meta também tem isso, né? É importante ter essa clareza que o anúncio, para ter um bom desempenho, é necessário instalar pixel, é necessário instalar códigos, tanto do Google Ads quanto do Meta, para que a gente possa ter uma metrificação melhor da origem de geração de lead, para que a gente possa ter uma efetividade. E um ponto bem importante, que eu havia até comentado, quando se inicia uma estratégia tanto de Google Ads quanto de Meta Ads, a própria ferramenta menciona isso a nível de conversão, que para ela ter um desempenho melhor, é necessário aguardar 50 conversões realizadas em cada estratégia adquirida, em cada estratégia criada dentro dessas plataformas. Então, não adianta a cada semana ou a cada dia mudar essa conversão, porque isso vai acabar prejudicando o entendimento da plataforma embasado nessa necessidade, né, no desempenho efetivamente hoje dos anúncios. Então, ela só vai começar a ter um desempenho melhor
a partir dos 50 conversões, a partir das 50 conversões que forem realizadas em cada plataforma. Não sou eu que estou falando isso, no próprio Meta e no próprio Google, no Google Ads, tem ali, se vocês pesquisarem, mínimo de conversões realizadas, eles vão apresentar ali que precisam ter 50 conversões registradas, até para que a ferramenta entenda melhor do hábito de procura, do hábito de consumo, para que realmente a gente comece a ter um desempenho melhor dessas estratégias de tráfego pago. Legal? Então, como medir e analisar esse investimento em marketing digital? Se a gente está falando hoje desses indicadores, né, de KPIs, é importante trazer isso também no planejamento estratégico de marketing. Aqui eu estou trazendo alguns indicadores, tá? Um exemplo, como conversões e taxas de conversão do site, de uma LP desenvolvida, de uma landing page, né, estruturada, de conversas no WhatsApp. Então, é importante a gente entender quantas conversões estão tendo o seu site hoje, essa estratégia. O custo por lead, então, qual que é o valor do lead que está sendo gerado hoje, o CPA, que é o custo por aquisição, o ROAS, que é o retorno do investimento em marketing, o ROI, que é o retorno da estratégia de marketing como um todo, e aqui a ideia a gente coloca comercial, a gente coloca a agência, coloca o investimento em marketing, então tudo que está atrelado às estratégias de marketing comercial, entre outros indicadores, um exemplo, custo de aquisição de cliente, que é o CAC, que acaba entendendo também hoje se as suas estratégias estão sendo efetivas ou não, o LTV, que é o lifetime value, o quanto que aquele paciente investe na clínica durante a ativação dele. Então, isso facilita esse entendimento também das estratégias de marketing. E um outro ponto bem importante que eu trago aqui é analisar também que o paciente, da importância da recompra desse serviço, né? Uma vez o paciente conquistado, ele vai realizar outros procedimentos também na clínica, né? Se a gente estiver falando de uma clínica de dermatologia, né, de cosmetria, ou se a gente estiver falando de check-up, né, ele acaba realmente trazendo essa recorrência no serviço que está sendo prestado. Então, além da atração da primeira conversão daquele lead, ele vai ter essa recompra. E isso é um ponto bem importante de trazer, porque vocês conseguem, no processo de gestão, entender quantas vezes aquele paciente compra de você. E até na chegada de um novo cliente, vocês já conseguem ter essa previsibilidade também do seu negócio. Então, isso é muito mais atrelado à questão de dermatologia, né, em procedimentos estéticos, que a gente entende que tem essa recompra em determinados períodos, ou um exemplo, em artroscopia de joelho, né, que tem a aplicação realmente ali do ácido hialurônico, enfim, procedimentos em que a gente precisa ter uma recorrência, a gente consegue estruturar isso também, criando uma régua de relacionamento, isso favorece esses indicadores também, né? Então, é importante mapear para a gente entender se a gente está indo para o caminho correto ou se precisa fazer ajustes de rota também. Algumas das ferramentas que nós utilizamos aqui na Corsa, então vocês conseguem visualizar aí todas as ferramentas, eu já falei de algumas também durante as outras aulas. Google Analytics, Search Console, Google Ads, o PageSpeed Insights, o Data Studio, o RD Station Marketing, o SEMrush, que é uma ferramenta para análise de tráfego orgânico, o Figma e o Adobe, que é para desenvolver todos os criativos, o YouTube para posicionamento a nível de Google, né, a nível de audiovisual, o Meta, tanto o Instagram quanto o Facebook, para a gente ter uma efetividade, o próprio WhatsApp, o Ethos, nós utilizamos uma ferramenta de gerenciamento das redes sociais, Google Meu Negócio e o WordPress, que é o nosso CMS, né, onde a gente estrutura todos os sites. Então, aqui na Cosa a gente utiliza muito o WordPress por ele ter essa facilidade também de ranqueamento, de estrutura, para facilitar realmente o trabalho e o ranqueamento a nível Google para a estruturação também de posicionamento. Legal? Estudos de caso, então eu estou trazendo aqui para vocês de uma clínica de ortopedia, do quanto é relevante um investimento em tráfego orgânico, em investimento em Google Ads, para que vocês possam ter um investimento realmente de marca. Então, um exemplo, essa clínica de ortopedia, vocês conseguem visualizar que ela não tinha nenhuma estratégia de SEO até início ali de janeiro de 2022, e você pode visualizar que ela acabou sendo crescente esse ranqueamento a nível Google.
E olha o quanto essa clínica economiza de tráfego de mídia paga devido a esses posicionamentos orgânicos. Então, aquilo que eu comentei no começo da aula, relacionado à estratégia de posicionamento orgânico e o investimento em Google Ads, a gente consegue também diminuir esse custo de aquisição também de investimento em tráfego de mídia paga, né? Se a gente conquistar ali um exemplo, ortopedia, ortopedista especializado em joelho, a gente acaba tendo uma efetividade, então a gente pode reduzir esse investimento em tráfego pago para essas palavras e acabar investindo isso em outros locais. Então, isso que a gente fala de performance, isso que a gente fala de desempenho, né, de gestão de tráfego qualificado, que a gente consegue trazer um número de visibilidade, um número de autoridade em posicionamentos em palavras-chave. Então, um exemplo, essa clínica hoje, ela tem quase 58 mil palavras-chave ranqueadas para o site, tem mais de 250 mil acessos ao site, e só de tráfego de marca, ou seja, ela tem aí uma pessoa pesquisando pela marca dela, 5.600. E olha quanto de palavra-chave de tráfego sem marca que está sendo, o paciente está encontrando essa instituição, acessando o site, sem ele ter aquela encontrabilidade, né? Então, sem ele pesquisar pelo nome da instituição. Então, aqui a gente está falando de clínica de ortopedia, artrose, artrite, dor nas costas, artroscopia, enfim, assuntos que são relacionados à ortopedia. Essa clínica está sendo um portal, uma referência em saúde ortopédica, visto que em tráfego de marca, tem pouco se relacionado a tráfego de visibilidade, né? Ou seja, a gente está mostrando a marca para pacientes que não conhecem a instituição ainda. Então, aqui, isso favorece também a nível mensal, como vocês conseguem visualizar aqui, a quantidade de pesquisas de acessos ao site que essa clínica acaba tendo por mês, tá? E de um centro de imagem também relacionado a essa curva de aprendizado, de acessos ao site. Olha só, até 2022 também ele não tinha muito tráfego, e olha como ele acabou aumentando esse número de visibilidade de marca, e olha a quantidade de pessoas que encontram esse centro de imagem sem pesquisar pelo nome, efetivamente, né, da instituição. Então, diferente de uma rede social, que dificilmente hoje uma instituição tem essa quantidade efetiva de pacientes acessando, né, procurando pela instituição, enquanto que pela marca nós temos aí 3.600. E olha o quanto ela economiza de tráfego por ela estar bem posicionada. Então, tem casos em que não é mais nem necessário fazer investimento em Google Ads, porque a gente já está bem posicionado para esses termos que são relacionados ao negócio, pensando em toda aquela jornada que eu havia mencionado para vocês, relacionada à jornada do paciente. Legal? Então, olha a quantidade de palavras-chave que esse centro de imagem tem a nível de encontrabilidade, né? Então, é isso que a gente fala de gestão de tráfego e performance. É toda uma metodologia, toda uma estratégia que é desenvolvida para que a gente tenha esse resultado. E eu reforço, não é a curto prazo que a gente consegue trazer esse resultado. Vocês conseguem visualizar aqui que em 2 anos que a gente conseguiu desempenhar esse resultado aí de marketing, de estratégia de marketing. Então, não só com investimento em Google Ads, em Meta Ads, mas também com o desenvolvimento do site, páginas bem estruturadas, conteúdos bem estruturados, velocidade dos servidores, isso é importante, tempo de carregamento em celular, em telefone. Então, isso são informações, são estratégias que são relevantes para uma estratégia de marketing a longo prazo. A curto prazo, dificilmente a gente vai ter um resultado expressivo. Então, é importante ter essa ciência de que o investimento em marketing ele precisa ser a longo prazo. Porque, um exemplo, se a gente está falando a nível de Google, isso leva, no mínimo, 6 meses para a gente conseguir ter uma estratégia, um resultado inicial de estratégia de marketing. Como tu pode visualizar aqui, ó. A gente saiu de janeiro com poucas visualizações e até em 1 ano a gente levou um pouquinho aí para ter esse posicionamento orgânico, né? Olha só. E de um ano para o outro, o Google já conseguiu melhorar essa estratégia a longo prazo. Então, é importante ter essa ciência de que uma estratégia de marketing, ela não vai gerar um resultado a curto prazo. É importante pensar isso a longo prazo, uma estratégia bem embasada. Ele precisa estar hoje no plano de negócio da instituição,
para gerar realmente essa efetividade de estratégias de marketing. Legal? E quais são os próximos passos? Então, você pode fazer isso, né? Estruturar esse planejamento estratégico, fazer conteúdo, gerenciamento das redes sociais, gestão de tráfego pago, desenvolvimento do site, análise para entender se está gerando resultado, campanhas de Google Ads, de Meta Ads, gerenciar ali todo as tags instaladas no site, fazer esse acompanhamento, ou você pode contratar COS para auxiliar a sua instituição nesse processo de marketing digital, né, das estratégias desse investimento, nessa gestão de tráfego mais qualificado e de uma performance melhor também desse investimento em mídia, né, do investimento em marketing digital. Como eu já falei, nós já gerenciamos em mais de 80 projetos do segmento de saúde, e a gente já tem aí mais de 8 anos com diversos cases. A gente sempre leva inovação, marketing e vendas, apesar da gente não ter uma consultoria, digamos assim, no negócio, né, do comercial. A gente sempre faz um alinhamento, a gente faz uma análise relacionada ao departamento comercial dos clientes para entender se está sendo efetivo ou não. Então, realmente, para ter ali alguns ajustes para a gente ter uma performance melhor. Então, aqui na COS hoje nós temos uma equipe de profissionais, eu sempre falo que a COS é uma equipe multidisciplinar, e nós temos profissionais das diversas áreas, como social medias, designers, analistas de inbound, gestor de tráfego, líder de projeto e desenvolvedor, para a gente ter uma efetividade também das estratégias de marketing. Muito obrigado por você assistir até aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixe um comentário aqui, isso é bem importante para a gente entender. Dê o like nessa nossa aula. E até mesmo sugestões de conteúdos que vocês querem visualizar e acompanhar também aqui na COS. Mais uma vez, muito obrigado por assistir até aqui e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!